uma edição do nosso podcast, é o Escutamana, e o nosso assunto de hoje é educação no trânsito. Como é que você se considera no trânsito? Você é calmo ou você é aquele que xinga? Você é aquele que quando o sinal tá vermelho, você já pega o telefone para usar? Ou você segue tudinho segundo os conformes? O nosso assunto de hoje é extremamente importante e a nossa entrevistada de hoje é a Hanara Souza, chefe da Divisão de Educação de Trânsito do IMU. O IMU é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Hanara, tudo bem? Tudo bem, Seja querida? muito bem-vinda ao Obrigada. nosso Escutamana para falar de um assunto bem legal que eu gosto bastante, que é educação no Verdade. trânsito. A gente está precisando, né? Bastante. As pessoas estão precisando de uma educação no Bastante. trânsito. Hoje as pessoas estão Verdade, muito Flávia. estressadas, impacientes. Como é que você se considera no trânsito? É, principalmente, né? Você falando agora já vem tudo misturado, né? Principalmente ter conscientização, sabe, Flávia? Eu acho que o ponto principal da educação para o trânsito é você se conscientizar. Porque educação para o trânsito nada mais é que o quê? Mudança de comportamento. Né? E a gente sabe que é desafiador, né? Não é uma tarefa simples, né? Você mudar o comportamento de uma pessoa que vem fazendo algo já há muito tempo de forma errada, então assim é complicado, né? Eu vou falar Hanara, ela é no trânsito assim extremamente cuidadosa, né? Olha, Não somente pelo fato de eu trabalhar com educação para o trânsito, e sim porque tem que partir de nós, né? Eu penso assim que tem que existir a empatia, né? Então, a partir do momento que isso existe, você consegue ser melhor, né? Então, o nosso trânsito precisa disso, precisa de humanização, precisa de conscientização e principalmente de empatia. Você tem que ficar no lugar do outro. Você tem que respeitar. Não é somente. Você tem seus direitos, claro, mas você também tem seus deveres, né? Então, é uma via de mão dupla, né? aham, Então, você tem que sempre pensar dessa forma, né? Então, a Prefeitura de Manaus, por meio do IMU, nós sempre pensamos desse jeito, né? A gente sabe que é a médio e longo prazo, né, a própria mudança, mas planejamos ações, Flávia, que sejam ações precisas, né? Nós temos hoje um programa de educação para o trânsito, tá? Esse programa ele está na página da prefeitura, é um programa que tem vários projetos para atendimento ao munícipe, tá? Seja uma escola, seja uma empresa, tá? Seja uma comunidade que precisa de conscientização, que precisa respeito às leis de trânsito. Então, assim, esses nossos projetos, todos eles têm sempre essa chave, né? Que é conscientizar, conscientizar e conscientizar. Entendeu? exatamente. Na sua avaliação, a senhora acredita que hoje, que as pessoas que já possuem ali a CNH, a Carteira Uhum. Nacional de Habilitação, elas estão abertas para receber orientações do trânsito? Afinal de contas, quando a gente fala de trânsito, não sei se a senhora pensa diferente de mim, mas se pensar, fique à vontade, Uhum. mas eu enxergo o trânsito como um grande show de comunicação. Toda hora você está se comunicando. Você precisa se comunicar com o motorista à sua frente, Uhum. com o motorista que está atrás de você, com o motorista que está do Uhum. lado, dando a seta, dando, né, os sinais ali, enfim, que o carro precisa dar. Temos ali as questões das sinalizações verticais, horizontais. Tem um Ter o pedestre que se conhecimento, né? comunica quando ele coloca a mão ali Faz para sinaleiro. atravessar. Então, assim, é um show de comunicação o trânsito. Uhum. E hoje essas pessoas, elas estão sabendo se comunicar. Graças a Deus que hoje já é visto esse resultado, né? O trabalho é árduo, a gente é desafiador, mas conseguimos ver esse resultado, principalmente nas nossas ações em campo, né? Quando realizamos uma ação em campo, eu vou dizer, de um projeto nosso, Atravessa na Faixa, por exemplo, que há anos atrás, quando íamos lá, a pessoa não recebia nenhum folder.
Hoje, quando fazemos isso, a pessoa pede, né? E ainda quer fazer o sinal da vida para realizar a travessia. Então, isso para a gente é muito gratificante. É saber que a gente está no caminho certo, Sim. né? Realmente é saber que está no caminho certo. E o que buscamos muito em relação a esses projetos, a esse trabalho, né? Sabemos que é difícil realmente a gente mudar o comportamento de um adulto, né? Mas não é impossível. Entendeu? Então, Sim. assim, com todos esses projetos, com as regras, conscientização, a legislação que nós levamos, até com os nossos parceiros também, que nos ajudam bastante, estamos no caminho certo. Entendeu? E, além disso, nós ainda buscamos trabalhar a questão da criança. Né? Ela é nosso futuro condutor. Né? Exatamente. E isso para a gente E é um muito presente importante. pedestre. Claro, porque todos nós, a princípio, somos pedestres. Exatamente. Né? E o trânsito, ele é todo dia. Né? A mobilidade urbana em si, ela não é somente você ir e vir com segurança. Você transita, né? Então, o trânsito, ele vem com isso, né? Esse conjunto, realmente, quando você fala assim, show, mas acaba sendo isso mesmo, né? Porque são vários atores que se interligam naquele determinado espaço. Né? Então, nesse determinado espaço, tem que haver o respeito, a conscientização para que todo mundo consiga realmente transitar, né? De forma segura, e sempre buscando respeitar as leis de trânsito. E dentro desse ordenamento, a gente coloca dessa forma, é importante colocar que é necessário dirigir ou conduzir o carro. Eu sempre falo que tem uma diferença muito grande, né? Entre você saber dirigir e você saber conduzir, né? Então, assim, o saber dirigir não é somente você ali ligar o carro, Claro você conseguir passar mais, se for automático, coloca ali no D e vai embora. É justamente você ter conhecimento das regras que o trânsito te exige, é você, de fato, ali ter a empatia com o próximo, com o motorista que está devagar na tua frente, ou então com o motorista que está apressado atrás de você, ou então com o motorista que está ao lado, que quer te ultrapassar. É, de fato, você realmente respeitar, ter a empatia. Então, é muito importante quando, por exemplo, o IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, tem essa consciência, inclusive, de fazer projetos, programas para as crianças, que são os futuros condutores, né? certeza. A gente falando aqui nos bastidores, né? É verdade. Eu falando sobre essa situação eu sempre gostei muito de carro, brincava de carrinho bate-bate e tudo mais. E, inclusive, tinha uma campanha na época, não que eu seja muito velha, mas quando eu era pequenininha, assim, devia ter uns 7, 8 anos, tinha uma campanha muito legal que dava uns talões, assim, para as crianças. E as crianças anotavam como é que o pai dirigia. Ah, hoje o papai não colocou o cinto de segurança, então a gente anotava. Hoje o papai ultrapassou o sinal vermelho. Então, quando chegava na escola, a gente destacava o talão e dava pro papai, para ele ver, poxa vida, olha só, eu estou sendo observado, eu estou sendo exemplo para o meu filho. Então, é importante isso, né? Você servir de exemplo para o filho, para as crianças. Principalmente, o que você falou, os pais, os filhos são heróis. Né? Você sabe disso. E a forma como o pai recebe do filho é diferente de um amigo. Um amigo abordar você e ele falar, olha, você avançou o sinal. Meu Deus, aquele cara, né? Já o filho não, filho, você já pensa, reflete, né? Porque ele é o quê? É teu espelho. Então, assim, como você age, é isso que você está mostrando para o seu filho. Né? Então, assim, o que é mais importante é a gente sempre destacar isso. Né? Os nossos projetos, quando a gente vai a uma escola, seja do maternal, tá? Nós temos projetos, seja do maternal até a universidade. Entendeu? Nós temos projeto que é o Trânsito em Conexão, que trabalha com o universitário. Nós temos o projeto Trânsito na Escola, que ele trabalha desde o maternal, tá? Até o ensino fundamental 2. Olha só. Tá? Então, esses dois projetos, eles trabalham a criança desde o maternal mesmo, porque o que acontece? A criança, ela tem muito lado lúdico, né? Sim. E o lado das cores, do pegar, tudo isso, a criança, mesmo sendo bebê,
ele consegue assimilar, né, informações que leva para a vida toda, né? Então, é isso a gente deixa muito claro na nossa própria ação. Engraçado que os pais acabam que subestimando os filhos, Com né? Ah, certeza. não, mas ele não entende. Ele Bastante, sabe que o vermelho é para parar, sabe que o amarelo é a atenção e o verde é para seguir. As crianças, elas sabem. Não, e a criança, ela te escuta. Escuta. Né? Ela te escuta, ela te observa, ela fica ali só refletindo e depois aquela atitude que ela tem, ela vai levar para a vida. Entendeu? Vai. Então, isso pra gente é muito bacana. Por é muito isso que é tão importante você, inclusive, conversar com seu filho e explicar a importância de usar o cinto de segurança, a importância de você respeitar o tempo das sinalizações, as travessias, as travessias e tudo mais, explicar a importância, o porquê que é necessário eu parar na faixa de pedestre para que o pedestre possa atravessar, porque a criança ela vai entendendo tudo isso. Então, como é que você falou sobre o projeto Trânsito na Escola? Isso. Como é que as crianças recebem essas informações? Como é que essas crianças recebem tudo isso? Porque está no dia a dia delas. É muito interessante, principalmente porque o projeto Trânsito na Escola, o objetivo dele principal, né, é você implementar a matéria de forma transversal, o trânsito, em outras matérias, né? E aí, assim, é tão interessante como as crianças recebem, porque nós levamos para essa escola não somente a vivência na faixa, por exemplo. A criança aprende lá, de forma lúdica, a fazer a travessia. E naquele momento, ela às vezes diz, tia, por que a gente tem que estender a mão? E por que olhar para os dois lados? Porque na mente dela, ela sente o quê? Que ela deveria pisar na faixa e já ter todo o respeito, né? Não ter que ele, quanto pedestre, ter que ficar pedindo, né? Então, daquele tamanhinho, ele já faz essa reflexão, Flávia. E isso para a gente é muito bom, porque isso nos alerta também, né? A gente, quanto instituto, todos nós pensamos dessa forma. Poxa vida, aquela criança ali falou algo que pra gente é muito importante. Vamos trabalhar em cima disso também. Legal. Entendeu? Então, assim, a gente sempre colocamos isso. E o sinal da vida, você falou que é justamente o sinal da travessia. É o estender o braço, né? O ato de você estender o braço, né, faz com que as pessoas te vejam, para você realizar a travessia. Só que é importante, Flávia, deixar bem claro, que a pessoa, quanto pedestre, ela vai atravessar numa faixa, ela tem os direitos dela, mas ela tem que entender o seguinte, que ela não pode ficar só ali no cantinho, escondidinho, porque a pessoa, quanto condutor, ela não vai te ver, né? Outra coisa é esperar o tempo de distância do veículo, porque às vezes não adianta você fazer o sinal da vida. O carro está vindo em cima de você. Aí você está fazendo o sinal da morte, né? Então, espere. Espere. Então, o que é importante? É importante a pessoa aprender a realizar essa travessia. De que forma? Se tiver vergonha, não quiser estender o braço, mas olhe para os dois lados. E outra, acompanhe esse olhar até o final da travessia, que isso é muito importante. Porque, às vezes, você acha que eu estendi o braço, ou então eu me meti na faixa, todos vão parar. Não é dessa forma. Então, tem que observar, olhar os dois lados, verificar se o veículo está numa distância boa para você poder estender a mão ou então iniciar a sua travessia e esperar até o final, né? Isso, dessa mesma forma que a gente fala isso para o pedestre, a gente fala para o condutor. Para o condutor reduzir quando ele estiver próximo à faixa de pedestre. Ele tem que colocar isso como meta dele ao dirigir. Ele tem que respeitar as leis de trânsito. Não é porque eu quero, a Flávia quer, não é por isso. É porque ele está salvando vidas ali, né? Hoje, a pessoa tem que sempre se colocar no lugar do outro, Sim. né? Porque no hoje, de repente, você não respeita isso daí, de repente acontece com um familiar seu,
alguém que você gosta muito, né? E Então, quando acontece, já era. Não adianta depois ficar, meu Deus, chama a ambulância. Ai, ai, tem pessoas tirando foto, pessoas, claro, ai, coitado. Gente, o trânsito é questão de segundo. segundos, Um isso que eu falo. segundinho já acontece uma Uhum, barbaridade. é Entendeu? Um verdade. carro triscar no outro já era, pode capotar, ou então uma pessoa pode ser atropelada. Então, assim, quando a gente fala de trânsito, a gente está falando de vida, a gente está falando de Verdade. empatia, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de deveres, de direitos, estamos falando de Humanização, regras, né? humanização. Olha só como tem, como a gente Vários pode temas colocar, várias interrelacionados, né? temas, exatamente quantas situações tem por detrás da palavra Trânsito. trânsito e, sobretudo, educação no trânsito. Então, é importante, de fato, que as pessoas possam entender tudo isso, a diferença de saber ligar um carro para saber quais são as regras, quais são os teus deveres, os teus direitos. Parece Isso algo mesmo. muito simples. Ah, eu vou atravessar a rua. Não, e se eu te contar que tem adulto que não sabe atravessar a rua? É verdade. Não Nós tem. temos Não disso. tem. Então, tem condutor também que não sabe dirigir. Entendeu? É Então, verdade. assim, não é algo óbvio. Então, é muito importante, de fato, acontecer Claro. essas atividades, esses programas para as crianças, para com as crianças, porque elas sim são o futuro, não necessariamente um futuro condutor, mas são o futuro. Então, elas precisam ter esse discernimento, né, do Claro. que é certo, do que é errado, do que Uhum. pode, do que não pode, porque, de fato, o trânsito, ele é vida. Agora, essa ação do projeto, né, Atravesse na Faixa, Isso. tem essa questão da conscientização e tudo mais. Você falou sobre o maternal, né? É. E aí vocês trabalham com as cores, é isso? Isso, nós trabalhamos com as cores, com as músicas, As né? Que músicas. isso também é um lado muito lúdico. E até também a forma de você, por exemplo, nós temos um jogo educativo, né? Desse projeto Trânsito na Escola, que até eu gostaria de destacar, que em Sim. 2017 foi primeiro lugar nacional, Olha. tá? No programa de educação para o trânsito, tá? Essa dinâmica em trabalharmos com jogos educativos para o trânsito, né? Feito com material reciclado. Ah, que legal. Né? E tem um desses que é feito com garrafas, né? Que a criança tem que jogar assim a argolinha. E é Uhum. impressionante que a criança lá no, bem no maternal mesmo, Sim. tá na mesinha dele e ele pega e fica jogando e fica pedindo para jogar a argola. E aí isso é muito bom, a assimilação das cores, né? Então, nós trabalhamos muito isso dessa parte, né? Vocês têm ali a parceria com a CEMED, né? Temos no trânsito na Do escola. trânsito na escola. Aí a Isso. divisão de educação do IMU oferece serviço de educação de trânsito para a população também. Sim, sim, para a população. Nós trabalhamos para o munícipe, tá? Seja ele escola particular, seja ele escola municipal, seja ele escola estadual, tá? Não há distinção. Se você quiser acessar o projeto, solicitar a nossa... o trânsito hoje, ele sai e vai para a sua escola. Tá? Uhum. Então, hoje é dessa forma. Você recebe o trânsito na sua escola. Olha só Né? que legal. Então, de que forma? De forma lúdica, de forma com jogos educativos, e tem uma equipe, que é a equipe de educação para o trânsito, que atende tanto a essas escolas quanto também empresas, tá? Uhum. Seja ela privada, seja ela pública. Olha só, inclusive, eu não sei se dá para focar. Dá. Mas aqui, ó, você acessando o site imu.manaus.am.gov.br, você consegue, ó só, ter acesso ao programa de educação no trânsito. E aqui diz tudinho, ó, como é que você faz, como é que você tem acesso, Mostra né? os projetos. Olha só, os projetos educativos, aí tem aqui o condutor consciente, ciclos da vida, humaniza trânsito, o idoso e o trânsito. Sou Olha fascinada só, por esse projeto. que legal, porque o que acontece? Hoje as pessoas estão impacientes, principalmente com os idosos. Há uma reciclagem em relação aos idosos? Nós trabalhamos muito, Flávia, nesse projeto, realmente a travessia dele segura, Ah, né? sim. Então, o que a gente visa? Normalmente a gente trabalha nos CRAs, né? Ou então em centro de convivência, né? E, assim, o que a gente percebe? Porque a gente sabe que a mobilidade dele é uma mobilidade já diferenciada, né? Sim. Então, quando trabalhamos dessa forma, que seja no
em uma faixa que tem a botoeira ou tempo de semáforo, a gente sempre procura verificar isso e a gente passa para a engenharia e eles fazem uma análise. De repente, pode ser que o tempo esteja muito maior, é necessário que seja menor. Então, assim, toda essa análise nós fazemos também, entendeu? Dentro desse projeto. Então, esse projeto do idoso e o trânsito não é somente a questão de trabalhar a conscientização dele, não. A gente também trabalha esse tempo de travessia dele, porque nós observamos que nos centros de convivência, quando eles saem, é notório, né? Você vê aquela dificuldade que eles têm de realizar a travessia, né? Então, nesse projeto nós procuramos tudo isso. Agora, fora a vivência, que nós levamos também a conscientização, temos jogos educativos para eles com a sinalização, com as placas. A gente sabe que tem muitos idosos que dirigem ainda, né? E muito bem, por sinal. Exatamente. E eles têm o tempo deles, né, em relação à travessia, e os condutores ficam buzinando. Mas sabe uma coisa que me chamou bastante atenção quando você falou em relação à travessia? É que, de fato, tem aquelas pessoas que ficam mais escondidas, né, na faixa de pedestre, mas também tem aquelas pessoas que estão na faixa de pedestre, estão com o telefone, as pessoas param e elas não atravessam. Lembra quando eu falei que o trânsito é comunicação? Então tem que haver, de fato, a comunicação, né? Porque senão não flui, né? Não que flui. Nem falam, né? Não contribui nem flui. É verdade, Cláudia. Agora temos aqui o projeto Cinemoto. Como é que funciona? Esse projeto Cinemoto é um projeto interessante demais, que esse projeto ele é em parceria com o BBTran, né? Nós fazemos essa parceria com o Batalhão de Trânsito. Esse projeto nós fazemos uma blitz, tá? E nesse momento é totalmente educativo. Tá? Se de repente ele tiver, tipo assim, ele não pode dirigir com a alpercata, um exemplo, né? E aí, se ele estiver dirigindo, né, ele não é autuado naquele momento, tá? Mas ele é parado, ele vai para uma sala de aula, tá? Onde ele assiste 1 hora de palestra. Essa palestra tem tanto os nossos educadores do IMU quanto o BBTran, um tenente também, ele nos ajuda, e a Moto Honda também, que faz a sua palestra, né? Ele precisa assistir aquela palestra para não ser atuado naquele momento. E questão realmente de educação. E é feito isso para os motociclistas. Ah, muito legal. Porque assim, poxa, mas eu tô muito apressada, eu preciso ir, então, meu querido. Felizmente vai ser autuado. Então você vai ter que sair do seu bolso. Mas é importante, de fato, que vocês possam mostrar. Olha só, vem cá, meu colega. Senta aqui rapidinho. Olha só o que pode acontecer quando você vai conduzir a sua moto de alpercata, né? Isso. Olha só, coleguinha, o que pode acontecer com você quando você vai conduzir a sua moto sem o seu capacete? Isso o capacete mesmo. é pra estar na cabeça, não é no braço, não. Isso. E nem atrás, né? Assim, no caso, tá sem o capacete, mas coloca o capacete E muitas atrás. vezes é o que isso acontece. Não é que ele não esteja com o capacete, só que o capacete está como acessório no bracinho dele. Entendeu? Então, assim, e aí é dada essa oportunidade e a gente sempre consegue ver um resultado nisso, até mesmo das pessoas que estão totalmente corretas, tá? E eles pedem para assistir a palestra. Olha só, é sério? Sério. E isso pra gente é muito gratificante, porque aquela pessoa ali, ela vai ser um diferencial. Sim. Entendeu? E aí acontece sempre, não é pouca. Não, mas se eu tivesse errado, o que aconteceria? Não, eu quero assistir essa palestra. Que legal. Muito bacana. Você acha, assim, que hoje as pessoas, elas entram no carro e elas mudam? Elas mudam. E não dá a vez, e não deixa passar, e ultrapassa o sinal vermelho. Por que acontece esse fenômeno? Às vezes eu percebo, Flávia, que o ser humano em si, né? Nós saímos muito desesperados, né? E às vezes é tudo, é uma ansiedade, é um problema que tem em casa, é a pressa. Às vezes leva pro lado pessoal também, o lado né? pessoal. Não, você não vai passar, eu não vou deixar. É sempre isso, é não ter esse respeito também, né? Essa conscientização. E é tipo uma fúria, né? Que é criado, né? Principalmente, Flávia, hoje, que com o uso muito intenso do celular, né? Hoje mesmo eu estava comentando sobre isso, sobre os Uber, né? Que usam o celular ao dirigir. Às vezes você fica
com essa preocupação. Tá dirigindo aqui, tá com o dedinho bem ali, ó. Né? Uhum. Então, tudo isso, infelizmente, é a nossa era digital, mas infelizmente também traz essas consequências. Né? Sim, Então, assim, às vezes não é nem que ele não queira dar a passagem, mas ele está tão interessado lá no celular que ele não observa que alguém está pedindo, né? Então, sim. outra coisa é dar seta também. As pessoas não têm o hábito, não têm o hábito, infelizmente não têm o hábito. Mas a gente luta por isso. Nas nossas Sim. campanhas, nós trabalhamos sempre isso, entendeu? Para realmente eles realizarem o ato de dar seta. O passageiro de trás, colocar o cinto. Isso é uma briga constante, mas que a gente não desiste, né? Então, Sim. nós temos um objetivo. Nosso objetivo é salvar vidas, nosso objetivo é ter um trânsito seguro, ter um trânsito mais humano. E é partindo desse princípio. É desafiador? É. Mas nós estamos aí para lutar com isso. Até porque quando acontece, né, já foi, e o se, poxa vida, por que que Não, eu não fiz? Poxa, é. se eu tivesse colocado o cinto, poxa, se eu Uhum, não tivesse olhado pro claro. telefone, poxa, se eu não tivesse com o meu calçado Uhum, adequado para é, dirigir, porque não é necessariamente essa questão do calçado é só pro motociclista, né? O é, condutor também é. ali de quatro rodas, ele Uhum. também precisa ter o calçado adequado, É né? interessante, né, para ele ter isso, apesar de a gente não observar, né, porque nem sempre dá para observar, É, mas é interessante ele seguir todas as regras, né? Ele conhece, ele sabe, ele aprendeu, entendeu? é. Não é que, mas eu não, não, você aprendeu sim, entendeu? Então Senão você você não não tiraria a tua esquece. CNH. Claro, você não esquece facilmente, né? É, Mas você tem que entender que é importante, é isso que é o detalhe. É colocar na sua mente que ao você dirigir, você tem que seguir as regras porque é importante, porque senão você pode ceifar uma vida. Você pode, infelizmente, né, que a gente fala, não somente uma vida, porque são várias, porque é uma família toda, é exatamente. uma comunidade toda, são amigos. Então, assim, é muito difícil. Então, é por isso que eu digo, parte do princípio da pessoa se conscientizar. Ela tem que querer um trânsito melhor, ela tem que querer um trânsito mais seguro, né? Então, eu penso que é o papel realmente de cada um. Cada um fizer um pouquinho, a gente consegue, sim. É, e é dirigir por você e pelo outro. A gente não Sempre. sabe como é que tá a cabeça do condutor do Não, lado. A gente não sabe se o condutor de trás está apressado ou não. A é gente não verdade. sabe. Então, realmente é pedir proteção de Deus, até porque quando a gente sai de casa, a gente não sabe o que vai Não, acontecer, né? Então tem gente que sai para trabalhar e de não repente volta, né? acontece alguma coisa e você não volta para casa. Verdade. Então, cada minuto, cada segundo no trânsito realmente é bastante importante, tem que se dar o valor ali, Verdade. porque é vida, trânsito é Claro. vida. Às vezes pode até parecer uma frase clichê, mas o trânsito, ele é Não, não. vida. É E verdade. esse assunto, ele nunca vai se tornar repetitivo, ele nunca vai se tornar velho, porque as práticas, elas são diárias. Verdade. Então, assim, agora, por exemplo, as estatísticas mostram que acidentes de trânsito estão acontecendo, que Claro. atropelamentos estão acontecendo, que Isso. xingamentos estão acontecendo. E agora o trânsito pela madrugada eu acho tão perigoso quanto de dia, sabia? Assim, você dirigir pela madrugada, parece que todo mundo tá com a cabeça não sei aonde, que É. vão na É a contramão. liberdade da velocidade, né? Porque Liberdade. você tem você imprime ali velocidade. Porque você imagina o quê? No teu subconsciente não tem trânsito, não tem gente, não tem muita gente, né? É, Então, assim, se você perceber, é isso mais. A madrugada, elas estão assim, eu avanço o sinal porque não tem ninguém e de repente podem me roubar, podem, né? Então, uhum. assim, e isso é muito perigoso, principalmente em vias principais, corredores viários, né, que pela manhã o trânsito é super forte e de repente na madrugada ele tem a oportunidade daquelas vias largas, né, Eita. correr. Então é essa sensação que eles têm que ter, que não tem que existir. Né? Uhum. Tem que entender, é difícil, claro, você ficar esperando o tempo de um semáforo de madrugada, tudo, mas procure fazer isso, porque um outro do outro lado pode estar com o mesmo pensamento que você. E aí, infelizmente, acontece um acidente. Agora, como é que é essa relação de agente de trânsito para com o condutor? Na tua Uhum. avaliação hoje, o condutor
enxerga muito o agente de trânsito como, ele vai me multar, não sei o quê, não sei o quê. Eu já Como é que penso, você Flávia, vê? que mudou muito isso, né? Porque o agente de trânsito é uma autoridade de trânsito, mas a partir do princípio ele é um educador. Né? Então, nossos agentes de trânsito, eles sempre passam por palestras, além de palestras, né? Eles vão para seminários. Então, sempre é procurado, isso é uma determinação, tanto do nosso presidente quanto do nosso vice-presidente, entendeu? A questão de qualificar. Né? Então, hoje, eles têm um diferencial, eles são qualificados, entendeu? Nós não somos indústrias de multa de forma alguma. Sim. Tá? Se vê um agente de trânsito mexendo no celular, não é porque está mexendo no celular, não, porque hoje o aplicativo é pelo celular. Exatamente. Né? Então, assim, realmente ajuda muito essa questão de estar em treinamento, fazerem curso, entendeu? Porque eles sabem que, a partir do princípio, eles são educador. Isso né? mesmo, você falou sobre essa questão do educador. Eu lembro muito bem que teve uma vez que eu entrei no carro, eu tava lá no centro. Eu entrei no carro e eu esqueci de colocar o cinto. Aí com o que eu me deparo? Com uma agente de trânsito. Aí ela fez bem assim, ó. Falei, vixe Maria, eu já ganhei uma multa e fiquei esperando. Até hoje essa multa não chegou. Ou seja, ela me lembrou de que, coloque o cinto. Que você Pronto. precisava usar o cinto. Então, exatamente. Assim, graças a Deus, nós observamos hoje que há um pensamento diferenciado, né? Porque a própria abordagem que os agentes hoje fazem, eles têm um treinamento para isso. Né? Então, é essa qualificação que ajuda muito. Agora, até essa autoridade do trânsito, é importante que as pessoas possam enxergar como algo positivo. Com certeza. Algo positivo no intuito de te lembrar, né? Claro. De como é que você deve proceder naquele parte, perímetro, né? Exatamente. Então, poxa vida. E outra, eles orientam muito essa questão de, aqui a via tá fechada, olha, você pode vir por aqui, você pode vir por ali. Então, realmente tirar essa imagem que não existe, né? Que eles são autoridade do trânsito, logo, eles são educadores, claro. Eles vão te ajudar, eles vão te orientar de que forma que você pode prosseguir ali naquele perímetro. Isso é bastante interessante. Em relação a eles, né, a esses nossos colegas agentes de trânsito, eles chegam com muitas reclamações ou chegam com... Como é que é o dia a dia de trabalho deles? Assim, essa questão do agente de trânsito em si, porque assim, como eles são educadores, nós estamos sempre muito juntos, né? Então, assim, nós temos um tripé, fiscalização, engenharia e operação, né? Então, graças a Deus, até a determinação do nosso próprio prefeito, nós trabalhamos isso muito em conjunto. Né? Então, eles também participam das nossas ações. Né? Então, isso para a gente é muito bacana, porque eles observam ali a necessidade de um munícipe, né? O modo como ele deve agir. Então, é essa integração que hoje, para a gente, é muito importante. Você consegue analisar ou então já apontar para a gente diferença no trânsito? Poxa, Flávia, sim, porque senão nós não faríamos esses projetos. Claro. Hoje, na tua avaliação, as pessoas elas estão mais conscientes? Eu tenho uma comparação maravilhosa. É a própria Tasmirim, a Avenida Tasmirim. A Avenida Tasmirim, há uns 6 anos atrás, quando realizávamos um trabalho desse, eles não recebiam nenhum panfleto. Não recebiam mesmo. Entendeu? E hoje, você tem que ver, eles param para pedir o panfleto. Ou seja, uma mãozinha, ou seja, um material gráfico, param para conversar conosco. E nós estamos ali preparados para dar atenção ao munícipe, responder as dúvidas que eles têm. Se realmente a gente não conseguir naquele momento, nós passamos o nosso contato, nós passamos o nosso e-mail, e isso é muito positivo. E a gente escuta eles falarem. Poxa, que maravilha, vocês... Está sendo muito bacana. Então, isso para a gente é gratificante. Olha né? só. Principalmente em se tratando de uma via que nós sabemos que é uma via com índice de sinistro muito grande. Né? Sinistro de trânsito. Mas, graças a Deus, a gente consegue, através desses nossos projetos, já ver um resultado.
Que isso que é importante, é você também conseguir colher esse resultado. Eu acho muito legal que, inclusive, tem os agentes que ficam próximo às escolas, né? Uhum. Então, tem essa questão da volta às Sim. aulas, o trânsito Faz a não tira operação. férias, Isso. né? É importante também, né, que Claro. possa haver essa orientação, principalmente porque tem, por exemplo, faixa de pedestre na frente das escolas, logo agentes para que possam educar, conscientizar. orientar e tudo Verdade. mais. Então, mas não são em todas as escolas, né? Infelizmente ainda não conseguimos, né, fazer todos. Mas o nosso propósito sempre é trabalhar por zonas, né? Planejamos um ano, mas sempre pegando um pouco de cada zona. Então, assim, a educação do IMU, ela está, seja na Zona Leste, seja na Zona Oeste, Centro-Oeste, Sul, sempre nós vamos estar lá. E na Semana Nacional de Trânsito acontece em setembro, né? Geralmente quais as ações? A Semana Nacional, a gente primeiro parte do princípio que a gente inicia com o Maio Amarelo, né? Nós temos o Maio Amarelo, que esse ano faz 10 anos de atenção pela vida, tá? É um movimento internacional de conscientização para a redução de sinistros de trânsito, principalmente de mortes, né? Então, nesse mês, nós iniciamos no mês de maio, mas existe um cronograma que é de janeiro a janeiro, tá? O Maio Amarelo não é mais mensal, tá? Ele é anual, realmente. Então, isso até mesmo por determinação do Senatran, né? E aí, o que é realizado? Nesse mês do Maio Amarelo, por exemplo, que nós vamos começar agora, é intensificado mais ainda as ações para conscientização e redução de acidentes de trânsito. Olha só. E aí a gente tem nossos parceiros, né, que fazem parte, até mesmo do Observatório de Trânsito. Nós temos os nossos parceiros, seja a Yamaha, que nos ajuda bastante, seja a CEMED, seja a Sensa. Então, todos esses nossos parceiros, juntos, estamos realizando o trabalho do Mar Amarelo. E esse ano ainda vamos ter um diferencial, porque nós estamos com a parceria das 7 empresas de ônibus de transporte coletivo. Não, então, estamos engajados com eles, juntamente com o Sinetran. Então, assim, estamos querendo fazer um Mar Amarelo bem diferente, né? Intensificar bastante e conscientizar para que legal haja esse redução. trabalho em relação aos condutores dos Isso. transportes Aí a públicos, gente né? trabalha com todos os atores do trânsito, né? Sim. Seja para o pedestre, seja para o motociclista, seja para o motorista, seja para o condutor de carga pesada, seja para o motorista de ônibus. Então, assim, além de estarmos juntos, né, nessas ações do Maio, nós vamos também estar nas empresas deles. Né? Então, em cada momento vai ter a educação do IMU em alguma empresa dessa de transporte coletivo. Olha só, que legal. Ou seja, não é um trabalho só teórico, né? É na prática, você realmente praticar o que você aprendeu. Mas eu não aprendi. Se você não tivesse aprendido, você não teria tirado sua CNH. É verdade. Então, você aprendeu, você sabe, poxa vida, o que custa, então, colocar em prática, né? seguir, exatamente. Até porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, realmente, é muito importante. Agora, Ranara, quais as tuas... Eu vou enumerar. Eu vou pedir 5. Vamos lá. 5 dicas para que a gente possa ter um trânsito saudável. 5 dicas para que a gente possa ter um trânsito mais empático. Quais seriam essas? Primeiro, respeitar as leis de trânsito, né? A gente começa por aí, né? Não utilizar o celular enquanto dirige. Viu, Motociclista, Flávia? por favor, use o capacete, ele não é acessório de braço, sabe? Eu coloco muito isso. Respeite o ciclista. O motorista tem que entender que ele tem que manter 1,5 metro de distância do ciclista. Então, assim, temos que respeitar os maiores, segundo o Código de Trânsito, toma conta dos menores, né? Então, isso a gente tem que deixar bem claro. Vamos respeitar o limite que tem de distância para o ciclista, vamos usar o capacete, vamos usar o cinto de segurança, vamos respeitar as leis de trânsito, né? Todas essas atitudes, Flávia, nos levam a um bem comum, que é salvar vidas. E sobre essa questão de ficar xingando no trânsito, qual a orientação em relação a isso? Você, ei, você é pagador de IPVAs? Ei, tira o pé do freio?
vem da mudança de comportamento, né? Que é esse trabalho que a gente está fazendo intenso, né? Então, assim, sabemos que é um pouco demorado, mas nós estamos possível. aqui, claro que sim. Sim. Claro que sim, nós acreditamos. Então, o importante é isso. O Instituto acredita que ele vai ter um trânsito seguro, vai ter um trânsito harmonioso. Porque quem ganha é somente o munícipe. Exatamente. Né? Então, a gente pensa sempre dessa forma. Então, eu vou estender a minha mão para a vida e vou agradecer a Ranara Souza, a chefe da Divisão de Educação de Trânsito IMU, que possamos dar as mãos, com certeza, né, para os nossos parceiros em relação ao trânsito, que as pessoas tenham paz, que as pessoas tenham calma e, sobretudo, sabedoria e empatia no trânsito. Verdade, minha querida. Agradeço eu a oportunidade, tá? Em nome do IMU, tá? Nós agradecemos demais. E as portas estão abertas do Escuta Mana para que vocês possam retornar e falar assim, Flávia, a gente tem estatística positiva em relação a acidentes de trânsito, em relação às pessoas, em relação ao que se diz aí em relação ao trânsito. Então, as portas estão abertas e sejam sempre muito bem-vindas. Pode deixar, estaremos aqui. Muito obrigada mais uma vez. E esse foi o nosso Escuta Mana. Espero que você tenha gostado. Inclusive, você pode assistir os outros episódios também, que a gente tá falando também de outros assuntos, certinho? Beijo grande pra você e eu espero você no próximo episódio. Até lá.